Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer um pequeno vídeo sobre a Take-Two. Apresentou relatórios ontem, foi um bom relatório. Na minha opinião, o gaming pode estar à beira de um bull run. Mais uma vez, isto não é uma recomendação de investimento, mas sem mais demoras, vamos ao vídeo. Antes de mais, pedia-vos só que subscrevessem ao canal, gostassem do vídeo e deixassem um comentário sobre a vossa opinião. Para quem não sabe, a Take-Two é um dos grandes developers de jogos no mundo. Eles têm mais de 13 títulos que venderam mais de 5 milhões de unidades, sendo que a grande pérola da empresa é o Grand Theft Auto. O Grand Theft Auto 5 já saiu antes do ciclo de consolas anterior e tem sido monetizado ao longo dos últimos 8 ou 9 anos. Portanto, é um jogo que está praticamente totalmente depreciado, mas que continua a trazer receitas recorrentes com margens extremamente elevadas para a Take-Two, enquanto do ponto de vista operacional há um investimento contínuo no desenvolvimento de novos títulos. Aliás, no relatório de contas de ontem foi anunciado um registro de uma perda de 20 milhões de dólares associada a um título que começou a ser desenvolvido, mas que entretanto pararam o desenvolvimento. Neste momento não temos qualquer informação pública sobre quando é que o novo GTA 6 vai ser lançado. Sabemos que pelo menos há de ser depois de 2024 ou 2025. De qualquer das formas, não há informação e temos que ter em consideração que não há informação porque a empresa quer continuar a vender o título antigo. Se começar a sair de informação sobre o novo jogo, isso pode levar a uma quebra no consumo do GTA Online, a compra do GTA V nas novas consolas. Isso não seria bom para a Take-Two, mesmo do ponto de vista estratégico do posicionamento do título e onde é que ele vai sair no tempo, daria informação aos concorrentes como fazer a gestão do pipeline. A Take-Two não tem qualquer tipo de benefício em partilhar este tipo de informação publicamente e esta call não foi exceção. Portanto, a empresa continuou a apresentar um roadmap até final de 2024 que não inclui o GTA V. No entanto, isso não significa que não possamos ter notícias antes e que a informação não possa sair antes ou até que o próprio título não saia antes. Isto é apenas do ponto de vista estratégico para maximizar o valor de longo prazo para os acionistas. Temos que ter em consideração a quantidade de M&A que tem havido no espaço. Vimos a Sony a comprar a Bungie, vimos a Microsoft a comprar a Activision, rumores de interesse por parte da Amazon ou da Google na Electronic Arts. E portanto, de certeza que a Take-Two não é nenhuma exceção. Aliás, até a Ubisoft, neste momento já se fala sobre rumores de M&A à volta da Ubisoft, algo que não víamos desde 2017 ou 2018, se bem me recordo. Portanto, há claramente um interesse nestes grandes estúdios, sendo que os acionistas não podem ter conhecimento, nem os acionistas, nem o público em geral pode ter conhecimento do pipeline. Isto acaba por levar a uma dificuldade por parte dos analistas de modelarem receitas futuras e, consequentemente, modelarem cash flows, margens e afins. Aliás, até virmos um underperformance da empresa em relação ao resto do mercado, porque não anunciou novos títulos. Uma grande parte daquilo que tem sido a receita tem sido apenas recorrente, daquilo que se chama os live services. Tem sido suficiente para aumentar margens operacionais, manter as receitas, mas não é suficiente para continuar a esticar a valuation. E desse ponto de vista é preciso visibilidade sobre o pipeline e essa visibilidade nós ainda não a temos. Para proteger a Take-Two e os acionistas da Take-Two, na minha opinião, a merger com a Zynga vem não só alavancar o portfólio e o posicionamento do mobile da Take-Two, que apesar de ter tido algum posicionamento era residual. Neste momento, com a compra da Zynga, com o merger da Zynga, é muito mais difícil a empresa ser target de um takeover e a presença online da empresa também aumenta e tem-se visto que a presença online tem sido um fator cada vez mais importante, sendo que esta compra da Zynga acabou por dar ou por puxar os números da empresa muito para baixo, em particular tendo em conta a suscetibilidade e a sensibilidade do mobile space a uma recessão. Portanto, do ponto de vista do mobile, o freemium é basicamente a forma, o modus operandi da indústria praticamente toda. Portanto, todos os jogos são gratuitos e as pessoas podem pagar um valor para progredir mais rápido ou ter uma experiência superior, mas normalmente este é o modelo. Numa eventualidade de uma recessão ou uma quebra em consumer spending e em consumer confidence, mobile spending, ao contrário de software spending ou jogos em Playstations e consolas, aquilo que se chama os AAA, que normalmente têm que ser comprados os jogos e depois de comprados há muito pouco onde se possa gastar para incrementar a experiência, tendo em conta que essa compra tende a estar à volta dos 60, 70 dólares ou 70 euros por jogo e a seguir é diluído pelo número de horas, não é? Portanto, do ponto de vista discricionário,
e do ponto de vista marginal, o custo por hora de gaming é extremamente baixo, é do entretenimento mais barato que existe. E nesse sentido o gaming tende a ser mais resiliente, e essa tem sido a expectativa em relação a estas empresas de AAA Games. Outra coisa importante para adicionar à análise é que a empresa está com um número recorde de funcionários. Neste momento está com mais de 6.000 developers, em 2014 tinha cerca de 1.800, portanto é uma subida substancial, portanto mais de 3 vezes. E isso mostra-nos, se nós assumirmos que eles não estão todos a dormir nos seus escritórios, que muito provavelmente há muito mais pipeline, muito mais IP para sair, GTA Mobile, o novo GTA, provavelmente o novo GTA já está em fases de desenvolvimento muito desenvolvidas, principalmente não pode ser comunicado, a empresa até já pode estar a trabalhar no GTA 7, mas isso não pode ser comunicado. Portanto, na minha opinião, há aqui muita convexidade a retirar desta empresa. Como é óbvio, não tem a mesma convexidade de uma CD Projekt, o risco é inferior, mas ao mesmo tempo também provavelmente não vai ter a mesma convexidade de retornos, não é? A CD Projekt neste momento tem uma market cap na ordem dos 2 bis em dólares, enquanto Take-Two, pós-merger com a Zynga, neste momento está na ordem dos 20 bis. Portanto, quando consideramos ter exposição a esta indústria dos jogos, temos de ter em consideração o que é que nós queremos ter. A CD Projekt efetivamente tem muita convexidade, do ponto de vista do potencial de retorno. A Take-Two, na minha opinião, também tem, mas enquanto se calhar numa podemos estar a falar num 10x ou um 8x, se calhar na outra falamos num 2 ou 3x a 5 ou 6 anos. Né? Em 2025 é estimado que a indústria de jogos chega a mais de 270 mil milhões de dólares anuais e mais de 50% destas receitas venham do mobile. Okay? Portanto, é cada vez mais relevante o posicionamento destas empresas no mobile. Nós vemos isso de forma transversal na indústria, não é? Portanto, vemos a Activision com a compra da King, a Zynga e a Electronic Arts comprou a Glu. Portanto, basicamente as 3 grandes mobile companies que existiam em 2014, 2015 listed. Portanto, na altura foi o IPO da King, depois o IPO da Zynga e o IPO da Glu. Por acaso acho que a Glu já era cotada, mas na prática as 3 grandes de mobile acabaram por ser todas consolidadas numa empresa AAA, Take-Two, EA e Activision. Portanto, à partida a Take-Two vai seguir o caminho da Activision, a EA há de seguir o caminho da Activision e se calhar a partir do momento em que as entidades reguladoras dão o ok à aquisição da Microsoft, provavelmente é uma questão de tempo até a EA e Take-Two também começarem a sentir a pressão da M&A. Portanto, na prática, estes são os fatores específicos à Take-Two que eu acho que fazem sentido, mas temos também de ter em consideração fatores como o cloud streaming. Já tenho falado nisto nos meus vídeos. O cloud streaming vai potenciar uma experiência brutal em mobile. Provavelmente há de ter aqui spillovers em wearables também e gaming e periféricos de gaming, mas na minha opinião o cloud streaming em si vai acabar principalmente integrado em sistemas mobile, assim que a interface continuar a ser melhorada. Aliás, há várias empresas chinesas que têm muito know-how na parte do desenvolvimento de interface de gaming. Aliás, vimos isso com a Activision e com a NetEase, neste momento com o lançamento do Diablo Immortal. Mesmo tendo em consideração toda esta má PR à volta da monetização do Diablo Immortal, que chega a ser predadora, não é? Casos de jogadores que gastaram mais de 100 mil dólares no jogo. Portanto, notícias dessas não faltam por aí, mas assim que começarmos a ter cloud streaming é uma questão de tempo até conseguirmos jogar AAA games que só podiam correr numa consola, começar a jogá-los num telefone e a experiência começar a ser muito mais imersiva, isto com uma subscrição numa Nvidia, num Stadia ou num serviço de streaming da Microsoft ou da Sony. Portanto, isto vai acontecer e a barreira à entrada, principalmente em mercados em desenvolvimento, onde não há capacidade para comprar uma consola, a quantidade de jogadores que de repente vão conseguir jogar AAA games que têm sido específicos para consolas e PCs é algo que muito provavelmente vai começar a ser expandido para outro tipo de hardware, seja tablet, seja mobile. Portanto, isso mais uma vez vai levar a uma redução brutal no custo à entrada dos gamers, principalmente em mercados em desenvolvimento, e vai alavancar de forma brutal a propensão a gastar em jogos. Em cima disso, vemos a tendência que começou em 2014 de Digital Distribution, em que basicamente as empresas já não se têm que preocupar com o número de CDs que têm que existir nos retailers nos vários países do mundo para garantir que a procura por parte dos gamers, não há o trabalho de estimar a procura, garantir que o número de jogos estão disponíveis ao longo de um determinado país para distribuir para os gamers. Portanto, todas estas dinâmicas pré-2014 que deixaram de existir, e se recordam no World of Warcraft e outros jogos havia filas à porta das lojas
no dia anterior, 2 dias antes. Neste momento isso não é uma realidade, as margens operacionais estão a disparar, as FIIs dos retalhistas estão a cair. Portanto, na minha opinião, começa a ficar cada vez mais óbvio que vem aí um bull market em gaming. Só não vimos isto em 2020 e 2021 porque as empresas de gaming preferiram guardar o seu pipeline para o pós-Covid, tendo em conta o boost que estava a existir e considerando a transição do novo ciclo de consolas que também poderia levar a uma quebra no consumo. Portanto, isso era só para vos dar uma pequena ideia sobre aquilo que eu penso da empresa. Continuo a achar que clipes para 2024 Take-Two fazem sentido, isto não é uma recomendação de investimento. Portanto, comentem abaixo o que é que vocês acham da CD Projekt, da Take-Two, da Electronic Arts, da Activision, da Ubisoft, da Unity, da Epic Games, Sony, Microsoft, Apple. Façam algum comentário e digam-me que empresa é que gostavam de ver comentada no próximo vídeo. Mais uma vez, não se esqueçam de dar uma vista de olhos no Patreon, subscrever ao canal, gostar do vídeo se efetivamente acharam que este conteúdo tem algum valor e vemos-nos no próximo vídeo.